Ele vai gastar de 35 a 40 reais um tratamento nutricional bem feito. Ele vai ter um ganho aí, no mínimo aí, de umas 3 sacas de soja a mais por hectare. Ou seja, em termos de reposição, ele vai ter um ganho aí bem significativo, né? Que ele vai estar investindo aí em torno aí de 35 a 40 reais, vai ter um retorno aí no mínimo aí de 210 reais, 200 reais no mínimo, porque o restante tudo ele já tem que fazer mesmo, já está envolvido no custo operacional dele. Então isso é um complemento, é o que eu vou estar relatando hoje. Olá, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando a respeito aí da nutrição vegetal. Hoje eu vou estar relatando especificamente da nutrição na soja, tá? Por quê? Eu escolhi esse tema para hoje. Devido aos plantios de soja agora em verão, então já tem várias lavouras de soja que está ocorrendo já a necessidade, tá, de estar começando aí um trabalho aí de reposição nutricional, tá? Então tem determinadas regiões que teve já aí um excesso de chuva, tá, ao qual requerem uma grande lixiviação, principalmente do NPK, tá? E com isso começa a demonstrar aí determinadas deficiências aí em termos nutricionais, tá? Então nós temos de estar atento, tá, a esses detalhes aí, principalmente aí nesse período, tá? E outras regiões que passou por determinados veranicos, após o plantio ficou aí 10 dias sem chover praticamente, 8, 10 dias ou até mais, tá? O produtor rural tem que estar atento e trabalhar também em cima aí de uma reposição aí, principalmente aí em termos aí nutricional, tá? Para estar fazendo com que estimula essa planta começar a voltar a absorver aí os macros e micronutrientes que tem no solo, tá? O qual ela se demanda. Então, primeiramente, quando nós vamos falar em termos de nutrição em soja, hoje nós vamos estar tratando uma planta específica, que é a soja, não vou estar falando em termos nutricional aí geral de todas as culturas. Vou fazer simplesmente um trabalho somente em cima de soja. E esse trabalho vai estar relatando a reposição nutricional dessa cultura desde o início do plantio até o final do ciclo. Tá? Então você vai estar fazendo comentário e tá mostrando para vocês determinados conteúdos importantes aí, ao qual pode estar te ajudando muito em você ter sucesso aí e atingir uma alta produtividade e com o menor custo possível, porque eu sempre foco em alta produtividade e menor custo operacional possível, tá? Primeiro, quando nós relatamos em termos de nutrição de determinada planta, principalmente a soja, nós temos que começar desde do início do tratamento da semente, desde o tratamento de semente, tá? Então, o início dessa nutrição começa no tratamento de semente, tá? Isso eu falando, eu estou deixando de estar falando em termos de adicionar aí os NPK, que isso aí já é uma rotina. Todo mundo vai plantar, ele faz análise de solo, ele vê quanto de adubo precisa de colocar por hectare, certo? Isso aí já é um trabalho aí trabalho de base de plantio, tá? Agora eu estou falando aí de adicionar algo a mais, certo? Além desse trabalho de base do NPK, vai estar adicionando algo a mais em termo nutricional. Eu vou estar relatando esse algo a mais em termo nutricional, tá? Eu não vou ficar focando em cima de NPK, de fórmula de adubo, tá? Porque eu suponho que você já fez a análise de solo, requereu tanto de fósforo por hectare, tanto de nitrogênio por hectare, tanto de potássio por hectare, certo? E você já está fazendo, já simplesmente na hora do plantio, você já adicionou ali os NPK, tá? Um detalhe importante, pessoal, esse adicional em termos de nutrição, nós temos um detalhe muito importante, não pode esquecer, principalmente quando se fala assim do tratamento de semente, tá? Então, o tratamento de semente, você pode estar adicionando aí o cobalto molibdênio no tratamento de semente, que vai te ajudar muito aí a inocular, a formar nódulos, certo? Aumentar o sistema radicular, desenvolver mais sistema radicular. Você pode tratar essa semente, além do cobalto molibdênio, você adicionar também o extrato de algas marinhas. Tá? O que vem a ser o extrato de algas marinhas? O extrato de algas marinhas é um excelente produto, certo? Em termos de reposição
nutricional, porque ele vai quebrar aí a dormência da semente, ele melhora aí o índice de germinação da semente, tá? Que é um fator muito importante, nós devemos considerar. E além do mais, ele estimula o sistema radicular a desenvolver mais rápido, formar mais nódulos, certo? Então, no tratamento de base da semente, você já começa aí fazendo uma reposição aí nutricional já de imediato, de contato direto, né? Porque o adubo, a planta vai ter contato com o adubo depois que ela ocorreu o processo de germinação. Então você já pode estar fazendo um contato direto desse tratamento, utilizando aí cobalto molibdeno, extratos de algas marinhas, certo? E efetuar aí, utilizar também determinados inoculantes, isso no tratamento de semente, tá? Então, utilizar inoculante. Para você ter uma ideia, pode deixar testemunho, o produtor rural pode deixar testemunho. Se ele fizer um tratamento de semente utilizando cobalto molibdeno, extrato de algas marinhas e mais um inoculante, o mínimo de produtividade que ele vai ter a mais em termos de soja por hectare é em torno de 3 a 5 sacas de soja por hectare. Se for um produtor rural de baixa tecnologia, ele vai ter, se ele fizer esse tratamento, ele vai ter um aumento de produtividade em torno de 6 sacas de soja por hectare. Se for um produtor rural de média tecnologia, ele vai ter um aumento aí na média de uns 4 sacos de soja por hectare. E aquele produtor rural de alta tecnologia, no mínimo que ele vai ter, 3 sacas de soja por hectare, certo? Você pegar e fazer o manejo corretamente, tratamento de semente, certo? E se tiver 3 sacas de soja por hectare a mais, hoje no mercado, hoje ele vai ter em torno de R$200 a mais por hectare. Ele vai gastar aí, com tratamento de semente bem feito aí, ele vai gastar em torno de R$40. R$40 ele faz um tratamento nutricional bem feito. Estou falando de tratamento nutricional, não estou falando de tratamento a nível de controle de praga. É um tratamento nutricional, certo? Ele vai gastar aí de 35 a R$40 no tratamento nutricional bem feito, tá? Ele vai ter um ganho aí, no mínimo aí, de umas 3 sacas de soja a mais por hectare, certo? Ou seja, em termos de reposição, ele vai ter um ganho aí bem significativo, né? Que ele vai estar investindo aí em torno aí de 35 a R$40 e vai ter um retorno aí no mínimo aí de R$210, R$200 no mínimo. Tá? Porque o restante tudo ele já tem que fazer mesmo, já está envolvido no custo operacional dele. Tá? Então isso é um complemento, é o que eu vou estar relatando hoje. O lucro da lavoura no bolso do produtor rural está nesses complementos. Se ele fizer esses complementos, o restante de custo operacional, todo jeito ele vai gastar. Tá? Se ele está efetuando o tratamento de semente para determinadas pragas, ele tem um custo operacional para efetuar esse tratamento de semente. Simplesmente vai adicionar algo a mais, tá? Então, todo jeito, o custo ali já tá praticamente embutido ali, o custo operacional, tá? Aí, a partir do momento que você fizer esse trabalho específico de tratamento de semente, você vai ter também continuar efetuando ali o monitoramento da sua lavoura em termos de nutrição, tá? Então, você tem que efetuar o monitoramento da sua lavoura, porque eu, por exemplo, eu já cheguei em determinadas propriedades que eu já vi muito produtor rural já argumentar comigo, eu já plantei aqui com 400 kg de adubo na base, vou adicionar mais 100 kg de nitrato de potássio, de cobertura nessa soja e só e pronto, tá? Ou seja, ele preocupou só com os NPK, tá? Então ele pôs uma grande formulação de NPK, acrescentou ainda mais potássio depois, disse que era para o final do ciclo, acrescentando uma quantidade a mais ainda de potássio, tá? Fazendo isso desordenadamente, tá? Caso ocorra um estresse híbrido de seca no período, principalmente no período da pré-florada, tá? E tiver um estresse de híbrido seco no período da pré-florada, no período do enchimento de grão, provavelmente essa lavoura não vai produzir muito pouco. Por que ela vai produzir muito pouco, gente? É porque não foi realizado nenhum monitoramento
adequado em termo nutricional. Tá? O que esse monitoramento adequado em termo nutricional vai fazer? Eu vou te dar um simples exemplo. Se eu faço um tratamento de base, utilizando aí os produtos adequados nesse tratamento de semente, eu vou ter uma formulação, uma germinação muito mais eficiente, uma formação de nódulo muito mais eficiente, o sistema radicular vai desenvolver mais, tá? Com isso, o sistema radicular vai aprofundar bem mais, ele vai ter uma grande facilidade aí em capturar umidade, porque está bem profundo, tá? Se caso ocorrer, após a germinação aí, uns 15 dias de nascida, ocorrer 10 dias de sol, 8 dias de sol, essa planta vai ter uma resistência maior em relação a esse estresse hídrico, porque ela teve um tratamento preparando para esse estresse hídrico, tá? Que é muito importante. Enquanto o outro não fez, ele já está perdendo produtividade. Tá? Aí tem mais coisa ainda. Após a germinação, depois que ocorrer os 15, 20 dias nascido, tá? Devo efetuar a coleta de folha, levar até o laboratório, para se identificar se essa cultura ela está tendo um índice de absorção dentro dos níveis padrão exigente para aquela determinada cultura. Porque, por exemplo, eu estou falando de soja. Então, eu tenho uma tabela que ela obedece à lei do máximo e do mínimo, a lei do mínimo em termos de produtividade. Essa lei do mínimo é a quantidade mínima de micronutrientes necessária para que ocorra o quê? Uma alta produtividade, tá? E a quantidade mínima de macros nutrientes necessária para com que ocorra uma alta produtividade ali nessa cultura aí de soja. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa tabela, eu mando fazer a análise de folha. Em cima da análise de folha, eu vou verificar se está ocorrendo a absorção adequada daqueles micronutrientes, macromicronutrientes. Se não está faltando nenhum. Tá? Que é uma coisa, nós não podemos deixar de estar lembrando e relatando, é você ter um excesso de macronutriente que você aplicou na base, e a outra é essa planta, devido àquelas condições climáticas, está absorvendo esses macros e micronutrientes. Certo? Então, por isso, nós temos que fazer um monitoramento nutricional, para verificar se essa planta realmente ela está circulando, ela está ocorrendo o quê? Ela está absorvendo esses macros e micronutrientes. Tá? É a partir daí que eu fizer o levantamento, eu vou identificar se caso, provavelmente, devido às condições climáticas ali do momento ali, às vezes essa planta ali, naquele momento ali, ela não está absorvendo determinado micronutriente, às vezes o magnésio, está faltando magnésio, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e adicionar magnésio, certo? Se caso ocorrer falta de boro, eu tenho de adicionar boro, tá? Após você pegar e fazer o levantamento e verificar o que esteja faltando, tá? Aí você vai efetuar os cálculos, vai aplicar aquilo que está faltando, somente aquilo que está faltando, tá? Com isso você está reduzindo o custo, estimulando a planta a absorver mais, tá? Porque você está repondo aquilo que está faltando para ela, que ela não está conseguindo absorver, tá? Isso aí é importante porque a partir do momento que você vai adicionar esse produto de reposição, você vai estar utilizando junto com esse produto aí, um determinado aí aminoácido, um determinado extrato de algas marinhas, sabe? Para que retira essa planta aí do estresse híbrido, tá? A partir do momento que você conseguir tirar ela do estresse, ela vai começar aí a circular e pegar os macros e micronutrientes, todos que estão no solo, tá? E com isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter uma planta mais resistente, tá? E vai chegar aí, você vai estar ganhando ali um ponto a mais em termos de produtividade, tá? Quando você falar em termos de nutrição, principalmente em soja, tem que ter muito cuidado, que os produtos, os macros e micronutrientes necessários na florada, você tem que tem que verificar se está deficiente ou não, principalmente uns 20 dias antes da florada, tá? Não adianta a soja começar
aflorar e você querer corrigir ela, você ter perca o quê? De produtividade. Tá? Então, por isso que esse monitoramento é muito importante para você fazer ali, o que nós chamamos ali de pré-florada, ou seja, uns 20 dias antes da florada, você pegar e já identificar o que está faltando ali no momento ali, para aquela soja, sabe? Identificar e já de imediato providenciar ali a correção de imediato daqueles macros e micronutrientes, o qual esteja faltando. Principalmente se tiver ocorrido um grande excesso de chuva, 3 dias de chuva, por exemplo, muitas das vezes, o que essa planta vai mostrar deficiência? Vai mostrar deficiência do manganês e do magnésio, tá? E se ela estiver próximo da florada, ela já está exigindo boro, tá? Então, para fazer as análises, você vai comprovar que ela vai estar faltando manganês, magnésio e ela também vai estar faltando uma grande quantidade de boro. O boro vai estar muito baixo, tá? Mesmo que o produtor fez a análise de solo e verificou que o solo dele tem excesso de boro, ele deva pegar e fazer a análise e verificar ali naquele momento ali para ver se está ocorrendo o que? Absorção desse micronutriente. Se não estiver ocorrendo absorção, você vai ter de adicionar esse micronutriente via folha, tá? E mais um estimulante para fazer com que essa planta volte a circular de novo, tá? Para pegar aí os macros micronutrientes corretamente do solo. Então, antes da florada, você tem que ter muito cuidado, principalmente com o manganês, o magnésio e o boro, tá? A deficiência de magnésio, ela traz aí uma grande perca, principalmente nas folhas de baixo. Então, se é uma planta, por que você produz menos quando tem uma grande deficiência de magnésio? Porque você tem perca de área foliar, tá? Então, quanto mais perca de área foliar que você tem, menos vai ser a quantidade de folha para realizar a fotossíntese, a produtividade ali vai atingir sim a produtividade, tá? Então, no período da pré-florada, certo? Você deva trabalhar aí com boro, verificar o cálcio, tá? Que o cálcio também é importantíssimo, que o cálcio ele protege a folha, muito o cálcio. Tem determinados insetos que o cálcio é repelente para esses determinados insetos, certo? Principalmente o caso aí, tem determinados insetos que você pegar e aplicar cálcio, você já está fazendo um controle aí de vários insetos, além disso, de estar te ajudando em termo nutricional, certo? O cálcio é de extremamente importante, tem extrema importância na cultura também, da soja também. Não pode faltar cálcio, tá? Principalmente para formar, ele forma uma espécie de blindagem na folha, tá? O qual ajuda em relação ao estresse de baixa temperatura, tá? Ajuda em relação ao controle de determinadas pragas, certo? E além do mais, ele ajuda aí na formação aí do botão floral, certo? E é muito importante aí o cálcio em todo o ciclo da cultura e da soja aí. Então você tem que estar sempre acompanhando o índice de cálcio também, tá? Após a soja chegar aí ao nível aí da florada, né? No período da florada, tá? Evitar usar, por exemplo, determinados produtos nesse período da florada, usar estanhado, geralmente evita usar, tá? Se você for utilizar determinados produtos que trabalham com pH muito baixo, não devo estar utilizando esses produtos que trabalham com pH muito baixo, até passar ali o período ali da florada, tá? E no momento que começar a sair da florada, você já coleta aí a folha novamente, leva para o laboratório, tá? Para estar acompanhando ali aquelas aplicações anteriores que foram feitas. Tá? Então, aquelas aplicações anteriores que foram feitas, você deva ali estar fazendo ali um trabalho novamente em cima de coleta de folha para você verificar se teve o resultado que você esperava ou não. Que se não tiver alcançado o resultado que você esperava, você deva novamente ali estar aplicando novamente ali os produtos, né, de reposição para você chegar até o índice para obedecer à lei o quê? Do mínimo, tá? Então, aí você tem que pegar e estar repondo aquele micronutriente gradativamente, tá? Então, se aquela região, porque cada região tem uma deficiência de um determinado micronutriente em excesso. Tem regiões que tem uma grande deficiência de boro, a outras já tem uma grande deficiência de manganês,
outros já têm uma grande deficiência de magnésio, tá? Então, por isso que aqueles micronutrientes que seja mais deficiente naquela região, é que o produtor deva ter o quê? Mais atenção possível em cima deles, porque eles é limitante da produção. Tá? Aí não adianta nada você pegar e tá lá, eu plantei com NPK lá, minha soja lá, com 450 kg de adubo na base, vou fazer com mais 150 kg de cloreto de potássio e tal. Aí depois, quando chega lá no período lá da pré-florada, o que acontece? Essa soja, aquele solo, ele tem uma grande deficiência de boro. Ele já não tem boro ali suficiente. A soja está necessitando uma grande quantidade de boro ali, principalmente ali para gerar ali os botões florais. Tá? E não tem esse boro. Tá? O que vai acontecer? O boro vai ser o limitante de produtividade. Aí ele adicionou NPK, aquele volume muito grande de NPK, mas quem vai definir se ele vai produzir ou não vai ser o boro. Tá? Isso pode ocorrer também com manganês. Determinadas regiões, por exemplo, tem grande deficiência de manganês, e manganês também passou limitante da produtividade dele. Por mais que ele gastou um grande volume de dinheiro, preparando o solo, fazendo o solo adequado, certo? Utilizando ali um grande excesso de NPK, obedecendo à análise de solo, o que define a produtividade dele, às vezes, é um micronutriente. Tá? E esse micronutriente toma dele o lucro da lavoura, se ele deixar. Certo? Por quê? Se você tiver numa área com a falta de 2 micronutrientes, por exemplo, boro, manganês, numa área de soja, você pode ocorrer perca até de 10 a 15 sacas de soja por hectare. Certo? A menos que você vai produzir. Tá? Durante o ciclo. Agora você pegar uma lavoura aí de umas 1.000 hectares e você perder aí 10 sacas de soja por hectare, ó, que você fizer a conta, você vai ver que dá um volume bom de dinheiro, certo? Ou seja, está ocorrendo ali uma perca muito significativa. Tá? Então, após o momento que você pegou, trabalhou aí essa parte aí saiu ali da fase da pré-florada, começou a formar principalmente ali as primeiras vagens, né? A soja, certo? Que é a fase canivetinho que nós falamos, né? Ali você teve que coletar análise de folha, fazer o levantamento para verificar realmente o que precisa ser aplicado ali no momento. Porque se você fez um trabalho de base com fósforo, adicionou muito fósforo na base, e ocorreu nesse período aí, que aí já está ali um período de 60 dias até 70 dias, o que acontece? Se teve excesso de chuva, pode ocorrer uma determinada lixiviação desse fósforo. Esse fósforo simplesmente vai ter perca. Tá? Às vezes, ali na formação do canivetinho, a soja está precisando o quê? Está precisando de fósforo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar e de imediato e estar aplicando e repondo esse fósforo. E como que eu vou repor esse fósforo? Eu utilizo o MAP purificado, que é mais prático. Então eu pego, aplico ali uns 3 kg de MAP purificado por hectare, 2,5 a 3 kg de MAP purificado por hectare, eu vou estar repondo fósforo, porque é uma fase, na fase de enchimento de grão, de formação do grão, a soja principalmente, ela necessita de nitrogênio. Então é importante você estar fazendo a aplicação de nitrogênio na fase final. A hora que ela está saindo do canivetinho, dá para utilizar também nitrogênio nessa soja. Porque se utilizar nitrogênio, você vai ter uma consistência melhor em termos de grão, depois vai pesar mais. Então o que faz? Anteriormente, quando o pessoal, a maioria, né, não tinha um conhecimento específico, tanto na nutrição, pensava, pós-florada, vou aplicar o quê? Somente potássio. Eu vou fazer potássio, ao final de ciclo meu, eu vou fazer potássio. Aí padroniza, final de ciclo, fazer potássio. Tá? Às vezes o potássio, no final de ciclo, naquela lavoura, nem precisa ser feito. Só o potássio que você aplicou no adubo. Depois você adicionou cloreto de potássio, às vezes a lance, certo? Chegar no final do ciclo, às vezes nem potássio não precisa de usar.
Mas precisa de usar o quê? Você precisa de usar um manganês, você precisa de usar um boro, você precisa de usar o quê? O nitrogênio e às vezes o fósforo, que o fósforo tem uma grande facilidade em termos de ocorrer o quê? Lixiviação. Então, seu limitante de produtividade ali não é o potássio. E eu tenho ido em muitas lavouras, muitos produtores rurais, que quando chega no final do ciclo da cultura, principalmente da soja, eles pensam que o final do ciclo da soja é o potássio só, para resolver o problema de produtividade. Não é o potássio. Por isso que é importante, é necessário você ter em mãos uma análise foliar para você fazer o levantamento realmente daquilo que é necessário. Tá? E não fazer tipo uma receita de bolo. Porque muitas das vezes eu chego em determinadas propriedades, eu vejo uma receita de bolo, padroniza. Final de ciclo é de aplicar potássio. Tá? Agora, uns 3, 4 anos para cá, muitos já estão enxergando, certo? E já está aplicando potássio, está aplicando já um MAP, fazendo mais uma aplicação de manganês, ou seja, por isso que hoje nós estamos aí com resultado de produtividade de soja aí, em média aí de 80 sacas por hectare no sequeiro, tá? Então, não é difícil você chegar a 80 sacas de soja por hectare no sequeiro. Anteriormente, produzia de sequeiro era 55, 60 no máximo. Tá? Por quê? Foi começando a enxergar esses detalhes, esses fatores limitantes de produtividade. Tá? A partir do momento que foi ajustando e fazendo a correção nesses fatores simples limitantes de produtividade, cada vez mais está aumentando o quê? A produtividade. Aumentando a produtividade, certo? E o custo operacional vai se mantendo, certo? Porque o custo operacional praticamente vai ser o mesmo, que vai aumentar o quê? Algum custo em termos de compras de determinados produtos para você repor. Porque você já tem de entrar, para fazer aplicação de fungicida, você já entra com o macro e micronutriente necessário para repor. Tá? Ou seja, o custo ali, de todo jeito você já tem o custo de gastar para fazer o fungicida. Tá? Então, aquele custo que você vai usar do macro micronutriente, ao que você somar ele na lucratividade que você vai ter, você vai ver que é muito compensativo, mas muito mesmo, certo? Que hoje você pegar e ia produzir aí 70 sacos de soja por hectare, fazer um trabalho bem feito aí, chegar aos 80, 10 sacas a mais, 10 sacas de soja hoje é R$700 por hectare, no mínimo. Tá? Então, numa área pequena aí de 100 hectares, aí, você tem R$70 mil de diferença. Viu? Por isso que a nutrição via folha, ela é muito importante porque ela é a maneira mais prática, eficiente, desde que seja feita corretamente, seguindo determinados critérios, tá? De repor aquilo que a planta precisa ali naquele momento exato e rápido, tá? Porque se você pegar e aplicar via solo, 3 dias, 4 dias de absorção, principalmente na área de sequeira, que às vezes você pega e aplica e fica 4, 5 dias sem chover. Então, se você perder aqueles 4, 5 dias sem chuva, sem ter umidade, com que aquilo que você aplicou no solo vai para a raiz absorver, significa dizer que você está tendo uma perca grande. Além de você ter gastado aquele produto, você tem perca de produtividade e grande. Tá? Por isso que não pode, você tem que relacionar. Que eu vejo principalmente muitos erros no campo, produtos mal posicionados. Tá? Por exemplo, todos os produtos que estão no mercado são produtos excelentes, são bons, mas para aquela hora certa. Cada um tem a hora certa de usar. Tá? Então, se você, por exemplo, você está lá numa área de soja, tá? Essa soja está já com 60 dias, 70 dias. Ela demonstrou deficiência de manganês. Se eu pegar e utilizar o manganês à base de sais, manganês comum, sulfato de manganês, tá? Eu vou estar conseguindo repor, mas muito pouco. Porque o período é curto para absorção desse manganês. O período é curto. Então, por isso que eu tenho de usar um manganês que ele vai me dar o quê? Um retorno rápido, porque a planta já está em andamento. Tá? Então, ela tem que ter um retorno rápido. Eu tenho de utilizar ali um manganês que eu aplico hoje e amanhã já me dá retorno.
ele já transloca rapidamente para dentro da planta, já faz com que ela comece a absorver mais, a realizar melhor a fotossíntese, certo? Então, a reposição, o retorno tem que ser rápido, porque mais 2, 3 dias que eu perder, isso significa dizer que eu estou perdendo o quê? Dinheiro. Está perdendo dinheiro, mais 2, 3 dias é dinheiro perdido, tá? Então, esse produto, ele é ótimo, eu aplicar o quê? No início do ciclo. Então, você tem que separar produtos de reposição nutricional que deva ser aplicado no início do ciclo com aquilo que deva ser aplicado no final, na fase intermediária e na fase final do ciclo, tá? A fase intermediária e a fase final do ciclo é que a maioria do pessoal patina. Eles patinam por quê? Pensa somente no custo do gasto, tá? Você tem que fazer a conta daquilo que você está gastando em relação ao que você vai ganhar. E não somente pensando naquilo que vai gastar, tá? Porque às vezes você fala, eu já cheguei em área, no último plantio de soja que houve, eu já cheguei numa lavoura e verifiquei lá com um determinado cliente, a soja estava num estresse híbrido alto, tá? Em pleno início de pré-florada, já querendo ocorrer a pré-florada. Simplesmente falei para ele, você tem 2 opções aqui, ou você pega, reativa essa soja, de imediato, que com 5 dias já começa a florar, então você tem 5 dias no máximo para você reativar essa soja, tá? É uma das opções. Ou senão, você vai pegar e vai ter uma perca de produtividade grande. Que nesse estresse híbrido, você vai ter perca em termos de produção e vai ser muito grande essa perca, tá? Não, então vou estar fazendo uma área aí para mim ver. A lavoura é 500 hectares de soja. Lá próximo a 500 hectares de soja, certo? Eu vou fazer aquela soja ali, a soja já tá mais sentida, vou fazer essa que está mais sentida, vou aplicar nessa parte aqui, nessas 280 hectares aqui que está mais sentida, do jeito que você posicionar para mim. Eu fui lá, posicionei para ele, primeiramente eu coletei as folhas, levei para o laboratório, fiz análise de folha, fiz o levantamento daquilo que estava realmente precisando, tá? Junto com esses micronutrientes que estavam sendo necessários no momento, só tinha 2 que era o limitante, tá? Estava tendo o limitante dele na soja, que ele nunca esperava que esse o limitante, era o zinco e o boro, que era o limitante, porque a maioria das pessoas pensa que precisa de zinco é só a cultura do milho, a soja também precisa de zinco, tá? Então, zinco e boro era o limitante, manganês ele já tinha feito, então não apresentou na análise como limitante, porque manganês, ele já tinha feito a aplicação de manganês. Então, ali no momento ali, identifiquei zinco e boro. E o boro mesmo estava baixíssimo, e o índice baixíssimo mesmo, tá? Fiz o posicionamento para ele lá, utilizando um aminoácido para estimular essa planta a absorver, tá? Apliquei o boro líquido, boro complexado com metanoetanolamina, tá? Que é um dos melhores boros hoje que tem no mercado, que utiliza esse complexo. Então, posicionei esse boro, tá? Mais o zinco, um zinco queletizado com EDTA-H, líquido. Aplicamos o aminoácido, o boro, o zinco, tá? Nessa área para ele, era a área que estava em situação mais crítica, tá? Quando foi colher, essa área que se encontrava em situações mais críticas, ela produziu 7,5 sacas por hectare a mais do que a outra área que ele pensava que estava perfeita, tá? Então, a hora que foi para colher, a diferença na área que estava mais fraca produziu mais do que a outra área que apresentava aparentemente que estava em perfeitas condições, tá? Mas por quê?
deixou de ganhar dinheiro é porque pensou primeiro o quê? No gasto. Ele considerou primeiro o gasto e não considerou o potencial de estrutura que já tinha envolvido na operação, que seria o plantio, seria o custo operacional ali para com que aquela cultura de soja se encontrasse naquele estágio até aquele momento. Então não considerou esse custo todo aí, esse custo operacional aí, tá? Aí ele ficou preocupado com a outra área, que a outra área para ele não ia produzir nada, certo? Fez o trabalho na outra área, produziu mais do que ele esperava que ia produzir mais que a outra, tá? Por que isso ocorre, gente? É simples. A planta, ela é igual nós, ela precisa o quê? Ela precisa de nutrição, ela precisa de alimento, certo? Se faltou alimento para ela, ela vai pegar e ter perca o quê? Ela tem perca em realizar fotossíntese, ela tem perca de grande excesso de entrada, principalmente com grande facilidade de fungos e bactérias. Com isso vai ocorrendo perca de área foliar. Se te faltou principalmente nutrição, no momento que ela mais precisa, ela vai ficar muito frágil ao ataque de determinadas pragas, certo? Porque ela não tem muita resistência a determinadas pragas, tá? A resistência diminui muito. E com isso, a hora que soma todos esses fatores, aonde vai ocorrendo o quê? A perca ali de produtividade. Tá? Quando soma tudo ali, gera um conjunto grande. Certo? Aí você vai tendo gradativamente mais perca, certo? De produtividade. Por isso que é importante você estar fazendo ali um trabalho desde acompanhamento nutricional, desde o tratamento de semente, durante todo o ciclo da lavoura. Tá? E quando chega lá na fase final, na fase final, também é muito importante, né? Lá no enchimento, a formação do canivetinho, fazer ali a última análise, né? Verificar como é que está os índices, porque você fez correção anteriormente, você deve fazer uma última análise. Se ocorrer necessidade de fazer determinada aplicação, você faz ali a aplicação, certo? Então, principalmente ali, se você tiver umidade e quiser segurar a planta verde mais uns dias, tá? Porque se a planta estiver demonstrando deficiência, ela fecha o ciclo mais rápido, tá? Por isso que é importante ali na fase de canivetinho, lá no finalzinho, você coletar a análise de folha, fazer e verificar. Se tiver mostrando deficiência em qualquer macro e micronutriente, só você adicionar esse macro e micronutriente, você vai conseguir fazer com que essa planta utiliza todo o período do ciclo dela. Se ela é um período de ciclo de 128 dias, 125 dias, ela vai utilizar todo o período de ciclo. Se ela está demonstrando deficiente, ela fecha o ciclo antes. Ali que é 5, 6 dias, às vezes você perde, nela fechar o ciclo antes, você está perdendo o quê? Um grande volume em termos de produtividade, em termos de peso, de consistência de formação de grão. Tá? Por isso que quanto mais você conseguir a fazer com que ela prolonga esse período vegetativo, melhor é para você ter o quê? Um resultado de ganho lá na frente. Tá? Que a planta, quando ela se vê necessário, com deficiência, ela tende a fechar o ciclo rápido. Ela começa a amarelar mais rápido e fecha o ciclo, acabou. Aí você pega e não tem como ali tá fazendo mais nada. Ali já definiu a produtividade, certo? Que o importante é você pegar e olhar em termos nutricional desde a formação da florada, certo? A formação do canivetinho, depois da formação de enchimento, certo? Para fazer com que esse enchimento tenha mais consistência. Se ele tiver mais consistência, quando ele for para a balança, ele vai pesar mais, certo? E ele vai ter mais consistência porque se os macros e micronutrientes estão todos balanceados, tá? Eles estão obedecendo à lei do mínimo. Se ele estiver obedecendo à lei do mínimo, que é a quantidade mínima de cada um necessário ali para ocorrer ali aquele enchimento com mais eficiência, aí você vai ter o quê? Uma produtividade muito mais alta. Aí aquela determinada, os grãos vão pesar mais e com isso você vai aumentar mais a sua produtividade, tá? Então, hoje nós vou estar relatando para vocês, certo? Essa fase aí, que é a fase aí
de você estar fazendo monitoramento em termos nutricional, que é de extrema importância, tá? Já foi o tempo que você planta soja utilizando só NPK e aplica determinados fungicidas e só, tá? Isso aí, se você continuar fazendo essa linha aí, você vai continuar ali nos seus 50 sacas de soja por hectare, no máximo 60, tá? Então nós temos de mudar essa visão, nós temos de lembrar que o potencial de soja hoje, produzir hoje de sequeiro, é 80 sacas de soja para cima por hectare no sequeiro, tem potencial para isso. É só pegar e fazer o monitoramento nutricional corretamente, você consegue fechar grandes áreas aí com potencial produtivo aí acima de 80 sacos por hectare, tranquilamente, tá? Então é só querer mudar, tá? Que vai ter mais lucro, tá? E você vai ter mais possibilidade de se manter no mercado, viu? E fica aí o que eu tenho a falar para vocês, certo? Em relação aí a parte nutricional de soja, para você ficar atento, certo? E eu espero vocês a estar utilizando esse conteúdo para você pegar e conseguir melhorar mais em termos de produtividade, você produzir mais e tendo o quê? O mínimo de custo possível, tá? Porque nós devemos trabalhar em cima de si, você produzir mais tendo um custo menor possível. E você vai conseguir só reduzir esse custo tendo o quê? Uma alta produtividade. Se você não tiver uma alta produtividade, você não vai conseguir estar reduzindo esse custo, tá? Então, até mais e muito obrigado, certo? Então, estarei deixando aí a mensagem para vocês, tá? Se você pegou e gostou desse vídeo, tá? Você verificar que aprendeu alguma coisa, que serviu, que foi útil para você, você recomenda para algum amigo seu, tá? É porque nós temos que ser uma corrente unida para nós ter mais sucesso nesse país, certo? Produzir mais com um custo operacional menor, certo? E até lá, até mais e muito obrigado.